A comédia me levou, mano, pra fora do país, pra fazer show pros brasileiros no Japão. E ano passado eu fui pra Austrália e pra Nova Zelândia, coisa que eu nunca imaginei que eu iria fazer. A Austrália era um país que eu tinha muita vontade de conhecer, mas tipo, muita, assim. Eu não ia ter grana pra, porra, vou pra Austrália. Quando eu fiquei sabendo que ia fazer show, cara, eu fiquei empolgadaço. Falei, caralho, eu vou pra Austrália, mano. Só que turistão é foda. Porque a gente tem uma outra imagem dos países. Eu achei que eu ia chegar na Austrália, o avião ia pousar, olhar pela janela do avião e ia ver canguru. Eu achei que ia sair do avião, era moça, toma o seu koala de presente, olha que bonitinho. Eu achei que ia ser isso. E é um choque de realidade que a primeira coisa que você vê na Austrália é chinês. Chinês pra caralho. Juro, não sei se alguém aqui já foi pra Austrália. Foi invadido. Não, na hora que eu saí do avião, eu falei, caralho, eu peguei um voo pra 25 de março e eu não sabia. Não, eu juro. No aeroporto, nos pontos turísticos em Sydney, a maioria das coisas está escrito em inglês e embaixo em chinês. Os passeios turísticos, se você não comprar, ter um ingresso pro guia em chinês. Isso padrão. Mano, os chineses estão estudando, eles estão comprando imóveis e alugando pros australianos, trabalhando. Os caras, mano, dominaram o bagulho, velho. E é muito louco, porque é um choque de realidade. Você chega na Austrália, você entra numa loja, você vê um chinês, você fala, que bagulho é australiano aqui. Aí vai falar, é australiano, você fala. O oficial da imigração era um chinês, vocês acreditam? Em Sydney, na Austrália, era um chinês. O cara pegou meu passaporte, ele carimbou, devolveu com um pendrive e um pastel, pra você ver o nível. O chinês que é. Isso é louco. Não, e é muito louco, porque o turista, aí você vê a diferença do turista chinês e do japonês. Porque o japonês é um povo muito educado. Eu juro pra você, os turistas japoneses, vocês estão andando no meio do rolê lá. O japonês, ele esbarrou em você, acabou o dia do japonês. Eu juro pra você, você tá tirando uma selfie aqui, o japonês, ele passa tirando uma foto, ele tromba com você, você olha pro lado meio assim, ele olha pra você e fala, Agora o chinês não tá nem aí. É que eu acho que tem muita gente na China, eles estão acostumados com pouco espaço, então eles estão cagando pros outros. Foda-se, é uma gritaria da porra. Primeiro dia que eu tava em Sydney, eu fui no Opera House lá, que é ponto turístico, a casa de ópera de Sydney, e tava turistada tirando foto, eu falei, cara, eu quero uma selfie foda. Eu fui atrás do bagulho, subi uma escada, pulei uma muretinha que nem podia, mas porra, tá uma puta imagem foda, eu tava sozinho lá atrás. Na hora que você pega o celular, você tá enquadrando a selfie, você vai ouvir. E aí depois de 2 segundos você vai ouvir esse som. Que é o ônibus de excursão chegando. Em menos de 1 minuto eu estava dentro de uma roda de discussão familiar chinesa. E os chineses não estão nem aí, eu estava tentando tirar minha selfie, tinha uma mãe chinesa falando por dentro de mim para uma criança chinesa que estava gritando por dentro de mim com a mãe. Cara, minha orelha aqui, a chinesa aqui, ó. E a criança em volta. É só gritaria. Mano. Pô, peguei voos dentro da Austrália. Peguei voos. Porque eu fiz 5 shows lá na Austrália. Nos voos domésticos só tinha chinês. Juro pra vocês. O primeiro voo que eu peguei, a aeromoça era chinesa. O piloto era chinês. E o medo do avião ser chinês. Você tá sobrevoando o Oceano Índico e vem o comandante. Senhores passageiros, a gente tem problema na asa, mas esse é original, produto bom, qualidade. As instruções de voo eram incríveis, juro pra vocês.
Que a chinesinha de coque lá, bonitinha, era almoço, aí passava em inglês, instrução lá. Dear passengers, around the service, around the side, around the front, and put your back to the upright position, fasten your seatbelts and have a good flight. Aí passaram as instruções de voo em espanhol. Acho que eles pensaram, bom, tem um brasileiro no voo, capital do Brasil, Buenos Aires, espanhol, óbvio. Allora, el pajarero, que le pongo que le salida de emergencia, que le pongo la brocha en los cinturones de bom vuelo. Passaram a instrução de voo em árabe, o que também deu um pouco de medo. Você tá no voo internacional e começa e passaram as instruções de voo em óbvio que em chinês, só que é chinês no voo, que foi assim. É um absurdo, velho. Agora é o seguinte, na hora que você entende a Austrália ali, fala, beleza, tem turista chinês pra caralho, tudo bem, mas é um país muito bonito, né? E assim, Sydney é praia, a galera é meio natureba, se cuida. Cara, a mulherada lá é um bagulho muito louco. Vocês não têm ideia, é umas loiras do olho azul. Todo mundo tem olho azul, pra começar. É uma mulher loira, olho azul, azulzão aqui, ó, pau, olhando pra você. E aquelas loiras, mas com a pele bronzeada, marquinha de biquíni, porque, né, praia, eles correm na praia, faz exercício, as meninas tudo gostosas. As meninas de cabelo preto, pá, olhão azul também, todo mundo olho azul. Até as chinesas. Não, na China é zoada, pisou na praia da Austrália, o olho cresce, fica azul. O peito cresce, a bunda, é incrível, assim. Eu me apaixonava a cada 2,4 segundos naquele lugar. Eu juro, eu andava na praia, meu Deus do céu, a mulher na minha vida. Meu Deus do céu, a mulher da minha vida. Aquela eu vou casar. Nossa, eu faço 3 filhos e pago pensão. Foda-se! Era assim. O grande problema era, os caras eram a mesma coisa. E aí já era uma concorrência um pouquinho desleal. Sabe que tipo de homem que tem na Austrália? Thor. Só, tudo Thor. Só 2 metros de louro lindo, é isso. Eu sou um japonês de 1,64 m de altura. Pancinha de show. Andando nas trilhas na praia, tirando foto. Vi aquele tanque de guerra lindo, louro e sensual. Pá, correndo. Porque os caras malham também. Os caras acordam de manhã e dão 4 voltas na Austrália. 4 voltas. Tem bagulho pra malhar na praia. Você que acha que é atleta, lá tem barra. Os australianos, mano, 800 barras aqui, ó. E depois barra com uma mão, barra sem a mão. Os caras são foda. Aí os caras estão lá correndo, a trilhazinha pequena, tá o japonesinho desse tamanho, vem aquele tanque de guerra lindo e louro. Sabe o que os caras faziam comigo? Na hora que ia passar, fazia, oh, excuse me, porque os caras são educados ainda por cima. Esse é o problema. Essa é a merda. Pô, lá tem umas aranhas venenosas que pisou, morreu, picou. Das 10 aranhas mais venenosas do mundo, tipo, 5 estão na Austrália. Todo bicho lá é venenoso pra caralho. Aquelas putarias, os australianos estão correndo, eles... Oh não, bichinho, tem que salvar o planeta. Vai, bichinho. Esses filha da puta cuidam do planeta, né, bichinho. Aí o australiano chega na praia, sabe o que ele faz, Maurício? Surfa, pra caralho. Porque todo australiano, além de lindo e louro, surfa. Não, e lá é perigoso, tem coral lá, se o cara caiu, corta, morre, mas foda-se, ele é corajoso. Tá lá no meio dos coral, onda é 10 metros, duplo twist carpado, em cima da porra da prancha. O mar na Austrália tem tubarão branco. Daquele oceano, o australiano tá lá, corajoso, filha da puta. Vem o tubarão branco, nossa, come lindo, bate palma e volta, o tubarão não quer comer. O ódio. Aí o australiano sai da praia, sabe o que ele faz, mano? Ele sai lindo e louro, cabelo seco e fica bom, cabelo bom, fica penteado, pra mostrar o tanquinho dele, aquela teta forte que mexe. Ele fala para os mulheres, oh, minha teta mexe, Austrália, Pega a prancha de surf, enfia no teto de uma BMW, que todo mundo é rico pra ter uma BMW, e para no apartamento de frente pro mar, porque todo mundo é milionário naquela bosta daquele país.
Sabe qual que era a minha vontade, Max? Vim aqui no Brasil, pegar o Rodrigo Hilbert, jogar na Austrália e falar: vem ser bonito aqui, ô filho da puta! Lá no Brasil é fácil! Lá tem eu, olha lá o Hugo, Jack Shocks, a desgraça do Maurício. Lá no Brasil, meu irmão, você é o Rodrigo Hilbert. Aqui, você é o Diguinho da cozinha.